Começamos. Vamos esperar um tempinho para o pessoal chegar. Você que está assistindo a live gravada, seja muito bem-vindo. Já separa Bíblia, papel, caneta, que hoje nós vamos conversar sobre a história de Samuel. Pois bem, estamos aqui começando a nossa série de estudos de liderança de Samuel a Roboão. E a cada aula a gente vai estudar um líder diferente, trazendo o estudo da própria Bíblia mesmo. Eu não estou usando nenhum estudo de apoio. E o que a gente vai ver aqui, que eu estou tentando buscar, é uma visão mais panorâmica de cada líder. Então, eu não vou focar em eventos específicos, sabe? Cada aula um evento específico. Eu quero tentar trazer uma visão panorâmica para a gente conseguir enxergar o que geralmente a gente não consegue enxergar quando nós estamos vendo um ponto específico, certo? E eu achei interessante também colocar os líderes em ordem, então de Samuel a Roboão, passando por Samuel, Saul, Davi, Salomão e Roboão, porque assim a gente consegue ter um panorama geral de Israel, não só de cada liderança. Certo? Certo. Eu acho que nós já podemos começar, especialmente porque vai ficar gravado, e aí quem não pegar o comecinho agora pode ver depois. Ai, como todo bom crente fazendo live, vamos começar com uma oração. Então vamos que vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento diante da Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz, assim como uma espada de dois gumes. Senhor Jesus, enquanto alguns desejam usar a Sua Palavra para atacar ou para se defender, nós desejamos nos achegar à Sua Palavra hoje com humildade, como quem está disposto a aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Não existem mestres entre nós, quem nos ensina é o Senhor. Então nós entramos na Tua presença nessa posição de humildade, dizemos: Espírito Santo, Tu tens liberdade para se mover durante esse ensino. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Yay! Ai, tô animada. Sejam bem-vindos. Essas pessoas que chegaram, falam comigo nos comentários se o som tá funcionando e tudo mais, essas coisas. Ai, vamos começar. A história de Samuel, a gente vai usar como base 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8. Que a gente consegue ter um panorama geral bem legal sobre como foi a liderança de Samuel. E o que a gente olha aqui é que a história de Samuel não começa com Samuel. Então, se você já começou a ler o livro de 1 Samuel, tu vai ver que começa com a história de uma família. Então, é a família de Eucana, que tem duas esposas, Ana, a quem ele amava mais e que não podia ter filhos, e Penina, com quem ele era casado, mas ela dava filhos, ela tinha filhos, só que Ana não tinha filhos, isso angustiava muito ela, e Eucana falava: ué, mas eu não sou melhor pra você do que 10 filhos. Ele não entendia muito essa angústia da esposa dele, especialmente porque ele dava um tratamento especial por ela, por amar ela mais do que a Penina. E aí o que a gente vê é que essa história começa com Ana quando ela faz um voto pro Senhor. Então a gente vai ler em 1 Samuel 1:11 que, assim, eles iam anualmente para Jerusalém para fazer as festas, adorar ao Senhor. E aí, numa dessas idas, ela orou ao Senhor e fez o seguinte voto. 1 Samuel 1:11. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Então, a história de Samuel não começa com Samuel. E a gente vê aqui que Samuel é um líder importante, que a gente vai ver durante essa aula, só que essa história de
de liderança não começou com ele. Não foi um belo dia que Samuel acordou e disse: eu quero morar no templo do Senhor. Embora ele estivesse num lugar extremamente privilegiado, ele não fez nada. Quem fez foi a mãe dele de fazer esse voto. Só que aí é um ponto. Ele não fez nada para merecer. Assim, ele não teve escolha. Ele foi entregue ao templo. Mas, embora tenha essa questão, ele teve a decisão de permanecer. E eu acho que esse é um ponto interessante pra gente pensar na nossa vida, sobre coisas que vêm de graça pra nós, e a gente fala, não fiz nada pra merecer isso, foi a graça de Deus. Só que Deus espera de nós um posicionamento, uma resposta diante daquilo que Ele nos deu de graça. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor já já. E é interessante, eu não lembro quem eu ouvi dizer isso pela primeira vez, que Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E quando Ana disse, eu quero te dar um profeta, Deus deu o filho para Ana, que foi esse voto que ela fez. A gente vai entender no decorrer da história que era de extrema importância que houvesse um profeta na casa de Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote da época e também o juiz da época. Então, quando Ana faz essa oração, quem recebe ela, e bem mal, pra ser sincera, é Eli. Então, o juiz, que era o líder do povo de Israel, porque não existiam reis ainda, já a gente chega nesse ponto, e ele era sacerdote também. Então, era necessário que houvesse um profeta na casa de Eli. Só que a gente começa lendo o livro e a gente nem percebe, a gente vai perceber depois. E essa oração de Ana foi crucial, porque ela entregou para Deus em sua oração o que Deus precisava ouvir. E aí ela teve o filho. É interessante pensar também, nesse caso de Ana, que provavelmente existiam muitas mulheres estéreis, né? Mas Ana foi a mulher estéril que estava disposta a entregar o que ela queria para o Senhor, para aquilo que o Senhor precisava. E aí fica, será que a gente está disposto a entregar o que a gente quer para fazer aquilo que o Senhor precisa? Fica aí a reflexão. Então, a gente vê todo esse tour com Ana, e no capítulo 2, a gente vê dois contrastes. A gente já vê Samuel entregue ao templo. Ele já tá morando lá com Eli, com os filhos de Eli e trabalhando nas questões de cerimoniais, litúrgicas. Ele tá lá ajudando Eli, servindo Eli. Não sei se a questão cerimonial Eli entrava, mas ele tava servindo junto com Eli. Ele tava lá, tava trabalhando. E a gente vê dois contrastes que eu gostei de chamar esse capítulo, que a gente vê ele como um menino separado. E a gente vai ver aqui, ó, em 1 Samuel 2, do 18 ao 21, eu vou ler pra vocês. Samuel, porém... só um adendo. O capítulo 2 começa com Ana cantando, louvando ao Senhor, e aí começa a falar das atrocidades que Ofni e Finéias, filhos de Eli, filhos do sacerdote, que também eram sacerdotes, a arruaça que eles faziam no templo. Eles faziam o sacrifício tudo errado, e aí, ó, tem mais babados aqui nesse versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Esse é o primeiro momento de contraste, porque ele tá falando assim, tá falando de Samuel, mas aí fala que vai a família dele, e aí Ana prepara uma túnica pra ele anualmente, pra ele se vestir, e aí fala que Ana foi abençoada com outros filhos, e eles iam para o templo. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor. Então a gente vê esse contraste claro de que Samuel era um menino literalmente separado, ele não fazia parte do núcleo familiar dele. Então, mesmo que ele fosse da família, ele fosse amado, porque Ana ia levar lá a roupa pra ele ele ia crescendo e ia precisando de roupa, né? Ela levava a túnica. Mesmo com tudo isso, ele ainda não fazia parte da rotina da família, ele ainda era um peixe fora d'água. E aí a gente vai ver o segundo contraste, que a gente continua
acho que continua a partir do versículo 22, a gente continua lendo, vai falar assim: Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso ele lhes disse: Ouvide todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo de Deus. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas, se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Menino Samuel já não tá mais no núcleo familiar dele, tá lá servindo no templo. Não bastando, tá uma arruaça os filhos de Eli fazendo, e enquanto isso, vai dizer que o menino crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Existe outro contraste. Samuel também não conversava com as pessoas que ele convivia, que seria a família dele de convivência, né? Embora não fosse de sangue, era a família que criou ele. Ele também não se encaixava nesse lugar. E graças a Deus, né? Porque pelas práticas dessa família, era bom mesmo que ele estivesse à parte disso. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que a vida de Samuel já começou isolada. Parece que a impressão que dá aqui é que Samuel não tinha com quem se identificar. Era como se ele tivesse sido literalmente separado para o Senhor. E é muito bonito quando a gente vê o que acontece no capítulo 3, porque meio que Samuel não tinha ninguém. Por mais que ele tivesse as pessoas, era sempre assim, tá acontecendo isso, e enquanto isso, Samuel estava fazendo outra coisa. Só que aí no capítulo 3 é algo muito interessante, porque a gente vê um menino separado para o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. E eu quero atentar para vocês algo interessante, que é do capítulo 3, versículo 1. Vou ler para vocês verem o babado que é esse negócio na vida de Samuel. Vamos lá. Naqueles dias, eu pulei o comecinho, tá? Tô na metade do versículo. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. O capítulo começa falando isso. A propósito, para não pular uma parte, o fim do capítulo 2, Eli recebe uma profecia de um profeta que vai profetizar contra a família dele, porque tá tendo pecado e Deus vai vir com juízo. O começo do capítulo 1 começa com: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Então, assim, tá sendo profetizada uma desgraça para a casa de Eli, enquanto isso o menino tá servindo e sendo fiel ao Senhor. Então a gente continua vendo esse contraste e diz que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Se você conhece esse capítulo, você já sabe o que vai acontecer, mas se você não conhece, não tem problema, a gente explica aqui agora. Esse é o capítulo em que Samuel ouve a voz de Deus, chamando ele à noite, chamando pelo nome. Não era comum, aqui tá dizendo, as mensagens do Senhor eram muito raras, as visões não eram comuns. Mas Deus fez questão de oferecer essa raridade de sua presença, de sua voz, de sua mensagem para o menino Samuel. Então, por mais que Samuel não se encontrasse em nenhum lugar no mundo, por assim dizer, porque ele estava sempre à parte do que estava acontecendo, o Senhor o toma para si. E ele poderia chamar qualquer pessoa que ele quisesse, mas ele escolhe chamar Samuel para falar com ele. Então, lembra que eu disse que Deus precisava de um profeta dentro da casa de Eli? Veja bem, a mensagem que Deus entrega para Samuel... Então Samuel não conhecia a voz de Deus, ele nunca tinha tido contato com esse Deus. Pouquíssimas pessoas estavam tendo contato, porque era rara as mensagens e as visões. Só que a mensagem que Deus entrega para Samuel é uma mensagem contra a casa de Eli. Pesado. E aí, se não me engano, é no dia seguinte, enfim, quando o Eli se encontra com Samuel, ele fala: olha, fala tudo que o Senhor mandou, não esconde uma palavra, que o Senhor te castiga se você não me disser o que aconteceu. E aí, ele conta pra Eli, e aí
Eli responde no versículo 18 do capítulo 3. É a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Então, assim, gente, é muito pesado, sabe? Imagina você ter que profetizar contra a sua família. Porque era a família de Samuel. Ele criou ele. Não foi Ana que criou Samuel. Criou quando era pequenininho, até ele desmamar, mas quem ensinou o ofício para ele foi Eli. E agora ele, através de uma mensagem do Senhor, tem que falar essa coisa tão difícil para Eli. É complicado. E aí, lembra que eu disse sobre o ponto de decisão? Samuel não escolheu morar no templo. Ele foi enviado para o templo, entregue ao templo, entregue a trabalhar como sacerdote. Só que agora ele teve um ponto de decisão, porque ele poderia ter medo e falar, eu não vou entregar a mensagem para Eli, porque ele pode me castigar, ou porque ele vai ficar muito chateado, afinal de contas ele me criou, então eu não posso falar algo tão duro. Só que a gente vê um momento muito claro em que Samuel escolhe temer a Deus e não aos homens. É isso, momento épico. Nesse momento ele teve decisão. Ele poderia fugir, mas ele escolheu ser fiel ao encargo que Deus colocou sobre ele. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tudo aqui no caderno anotado. Aí, depois disso, ainda no capítulo 3, eu vou ler com vocês do versículo 19 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim. Logo após a resposta de Eli, a Bíblia começa a falar. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Veja bem, eu falei sobre o ponto de escolha. Se Samuel tivesse se recusado a profetizar para a casa de Eli, provavelmente Deus não o confirmaria como profeta sobre Israel. Ele ia falar, eu tentei te usar, você não quis, vou procurar outra pessoa que esteja disponível. Então, é interessante ver que Deus honra etapas, Deus não pula etapas, Deus honra processos e é sobre a fidelidade. Deus olha para a nossa fidelidade. Então, talvez Samuel não imaginasse que ele ia virar profeta de Israel, mas ele precisava ser obediente na mensagem que Deus pediu para ele entregar. Eu quero só olhar aqui para vocês, antes da gente continuar, a profecia que ele lançou para a casa de Eli. Deixa eu só encontrar aqui que eu anotei. Eu vou ler aqui, tá bom? Capítulo 3, 11, vai falar sobre a profecia que ele profetizou para Eli. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem ofertas. Aqui no versículo 13, eu adverti que castigaria sua família para sempre. Que castigaria sua família para sempre. Se não me engano, no capítulo 2, em algum momento fala que não vai restar descendentes da linhagem de Eli. A descendência de Eli vai ser destruída. E aí a gente chega no capítulo 4. Uma coisa interessante sobre ser profeta é que o profeta é confirmado à medida que as profecias que ele profetiza se cumprem. Porque não dá pra falar, eu sou profeta, e fala que eu sou profeta, você falou um monte de coisa, né? A gente vê muito na internet isso, porque Deus me mostrou isso, mostrou aquilo. Tá legal, legal que mostrou pra você, mas pra uma pessoa ser considerada profeta, acho que em Jeremias fala isso, mais pra frente, cronologicamente, fala que pra ser considerado um profeta,
Como você sabe se a profecia é real? Se ela se cumpriu. E à medida que o profeta vai profetizando e a profecia vai se cumprindo, o profeta vai ganhando mais crédito, né? Então, os processos, não é mesmo? As etapas que não dá pra pular, não dá pra queimar a etapa. E aí a gente chega no capítulo 4, em que as profecias começam a se cumprir. A profecia que Samuel profetizou sobre a casa de Eli. Basicamente, o que acontece aqui nesse capítulo 4? Os filisteus e o povo de Israel estão em guerra. E aí o povo de Israel perde a primeira batalha. E aí eles falam, opa, porque a gente não trouxe a Arca do Senhor, que a Arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. Aí eles vão lá pegar a Arca do Senhor. E quem é que traz a Arca do Senhor? Adivinha se não é Ofni e Finéias. Os dois sacerdotes corruptos, que não tinham temor algum a Deus. Aí os dois vai lá e não sei se eles vão à frente da arca, enfim, mas eles trazem a arca. Só que o que acontece? Além do povo de Israel perder a batalha, a arca ainda é roubada. Gente, que tour. Não, imagina, assim, você acha que agora você vai ter a vitória sobre o inimigo e aí você não tem, porque não teve temor ao Senhor. Então a arca se tornou só um penduricalho, só um símbolo, só um pingente, um amuleto, porque os sacerdotes não temiam ao Senhor. E aí, o que acontece? Eu vou até ver aqui com vocês. No versículo 11... Assim, todo o tour da batalha, até o versículo 10. No versículo 11 vai falar assim: a arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Começou-se a desgraça, não é mesmo? A desgraça profetizada por Samuel para a família de Eli. E aí, ok. Aí tem um mensageiro que vai até Eli, e aí ele fala que o povo de Israel perdeu, que Ofni e Finéias estão mortos e que a arca do Senhor foi roubada. Quando ele ouve que a arca do Senhor foi roubada, ele tomba para trás, e tipo assim, ele leva um susto e ele quebra o pescoço, e ele morre. E ele morre. E aí a gente fala, ai, se cumpriu a profecia. Só que no finzinho do capítulo 4, a gente vê aqui, ó, eu vou ler no versículo 19. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino, mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Cabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E Cabode está vivo, descendente de Eli. E a gente fala, então a profecia de Samuel não se cumpriu. Muito pelo contrário. Algumas gerações de Cabode passam, eu não tenho certeza quantas gerações, mas no tempo de Davi, cerca de quantos anos, na verdade, mas alguns anos depois, no tempo de Davi, o último descendente de Eli morre. Então, Samuel também já estava morto, mas após a morte de Samuel, a palavra proferida por ele se cumpriu. Então, Samuel não viu com os próprios olhos a profecia que ele lançou sendo realizada, mas ela aconteceu. E isso significa que mesmo após a morte de Samuel, o nome dele ainda era confirmado. Porque as pessoas olhavam para ele e iam olhar, nossa, ele profetizou, ele não viu, mas aconteceu. Ele era verdadeiramente um profeta. Certo? Certo. O que acontece depois é o seguinte. Capítulo 5 e capítulo 6 vai falar sobre a treta que deu da arca nos povos pagãos. Por quê? Enfim, deu bagunça pra eles foram amaldiçoados, eles falaram, a gente não quer essa arca aqui, vamos devolver logo, porque o povo do Egito foi de coração duro, teve muita praga, a gente não quer essas pragas pra nós não, vamos devolver essa arca, porque só tá dando problema pra gente. E aí, daqui pra de lá, vai pra um canto, vai pro outro, a arca volta para Israel. E aí a gente chega no capítulo 7. No capítulo 7, a gente vê que Samuel, que a princípio, até aqui a gente conhece Samuel como o profeta,
a gente começa a vê-lo como juiz. Vamos lá, o que é juiz? Fiquei de explicar pra vocês. O juiz é o governante, não é o governante, na verdade é o líder. Era o líder do povo de Israel. Então, o que acontece aqui? Peraí que eu me desconcentrei. O juiz é o líder do povo de Israel. O juiz não é rei, porque o rei do povo de Israel sempre foi Deus, e isso precisava ser muito claro para o povo de Israel. Mas a gente vai ver daqui a pouco que eles se perderam aí nessa ideia. Por quê? Porque quem governava sobre o povo era Deus. Mas o juiz era um líder levantado. E quando surgiram os juízes? Vamos lá, vamos contexto histórico. Lá atrás, o povo de Israel era escravo do Egito. O povo de Israel é liberto e fica andando 40 anos do deserto, recebendo promessas sobre uma tal terra prometida. Depois dos 40 anos, eles chegam na terra prometida e começam a lutar, conquistar território, matar inimigo. Quando eles se estabelecem na terra, são levantados os juízes. Por que o que acontece? O povo de Israel que foi liberto por Deus, teve um monte de praga no Egito, eles viram a mão do Senhor. Eles esqueceram que Deus era Deus e aí eles começaram a pecar. E aí Deus deixava que os inimigos de Israel assolassem eles, fossem... como chama? Eu esqueci, mas sabe quando uma nação subjuga outra? Deus deixava isso acontecer. E aí o povo caía em si, se arrependia e falava, Senhor, tem misericórdia. Quando o povo caía em si, se arrependia e pedia misericórdia pro Senhor, Deus levantava um juiz. E esse juiz era quem libertava o povo da opressão, da opressão a palavra, da opressão do povo inimigo. E esse era o papel do juiz. Enquanto o juiz era vivo, tinha paz em Israel. Porque o juiz trazia o povo para o Senhor, pregava sobre arrependimento. Ou deveria, porque, enfim, sempre tem as exceções, né? Enfim, essa era a função dele. E aí, geralmente, quando o juiz morria, o povo de Israel esquecia que tinha Deus, voltava a pecar, esquecia as leis, e era esse ciclo vicioso, aí era oprimido de novo, enfim, todo esse tour. Lá no capítulo, qual que a gente estava vendo? No capítulo 4, lá onde fala da morte de Eli, vai falar no versículo 18, havia sido juiz em Israel durante 40 anos. E o interessante de juiz, profeta e rei, nessa época, é que quando acabava o ministério, quando a pessoa morria, então era algo perpétuo. Eli morreu, não tinha juiz, não tinha mais liderança sobre Israel. E aí a gente chega no capítulo 7. Eu vou direto pro versículo que fala. Versículo 6, o finzinho vai falar, foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Galera, olha, isso aqui é uma coisa que, olha... Samuel, eu vou até ler aqui o que eu escrevi. Samuel foi confirmado como profeta ao profetizar para Eli e assumiu o posto de juiz após sua morte. Isso é muito sério porque tem um princípio que Deus nos ensina na parábola dos talentos. Se vocês quiserem ler a parábola dos talentos, está em Mateus 25. Vocês dão uma lida lá, quem não conhece, que o Senhor entrega talentos para os seus servos multiplicarem e depois eles têm que prestar contas. Para mais detalhes, leia Mateus 25. E aí, no versículo 29, eu vou ler com vocês o que está escrito. Mateus 25, 29. Vamos lá ler juntos. Para não ficar nas minhas palavras. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mais do que nada tem, mesmo que não lhe tem, será tomado. Foi isso que aconteceu com Eli e com Samuel. Samuel estava sendo fiel a Deus. Ele não. Ele não tava assim, estragou no caminho. E a gente vê aqui que o cargo que era de Eli foi passado para Samuel. Então, Samuel recebeu dupla honra, porque Deus chamou ele a primórdio, a princípio, para ele ser profeta. E aí ele não estava tomando o lugar de ninguém, porque a gente viu que as visões eram raras. Então era raro as pessoas ouvirem a Deus. Um profeta, novidade, não está tomando o lugar de ninguém. Só que devido à jornada de fidelidade dele e à jornada de infidelidade da casa de Eli, agora ele toma a função que era de Eli. E isso é absurdo.
Então, vamos lá. No capítulo 7, que é lá onde nós estamos, nós vamos até o capítulo 8, tá? Então a gente já tá acabando. No capítulo 7, a gente vê Samuel ministrando o povo de Israel. Então, até então, a gente viu Samuel ministrando à casa de Eli. Agora, a gente vê Samuel ministrando ao povo de Israel. Então, como eu disse, capítulo 5 e 6, a arca tá indo pra lá e pra cá, os pagãos não querem a arca, tá dando muito problema, eles enviam de volta pra Israel. E aí, a arca chega em Israel, e aí no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, vai dizer: a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Ai, enfim. E aí entra Samuel. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, eu tô continuando o versículo 3, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Qual função a gente vê aqui de Samuel, em contraste com Eli? A gente vê Samuel, que recebe uma unção dada por Deus. Aqui, ele está exercendo um papel de liderança. É misturado o papel de juiz e profeta, porque ele está dando uma advertência para o povo, ao mesmo tempo que ele está trazendo o povo de novo para Deus. Então a advertência parece como um profeta, mas esse trazer de volta para Deus parece como um juiz. E a gente vê que ele assumiu essa posição de líder, de como se fosse um pai para Israel. Do mesmo jeito que em Juízes 5 e 6, ou 4 e 5, fala que Débora, a juíza Débora, era como uma mãe para Israel, a gente vê que Samuel se tornou como um pai para Israel, dando conselho, dando direção. Então, a gente vê que ele assumiu essa posição. E ele não usou a sua liderança para satisfazer seu próprio ventre, como fizeram os filhos de Eli. Samuel conhecia a Deus e liderou Israel até Deus, o ministério da reconciliação. Então, quem deu a unção e quem deu o ofício de juiz para Samuel foi Deus. Quem ouvia a voz de Deus? Samuel. O povo estava perdido. Samuel podia manipular todos para si, podia querer glória para si, podia querer qualquer coisa. Mas ele não tomou para si o que não era dele. Ele entendia o que era comunhão com Deus. E aí, quando ele viu o povo lamentando que eles queriam uma ação de Deus, ele falou: opa, eis o caminho. Eu conheço o caminho para ouvir a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. E aí a gente vê aqui Samuel dando essa ordem aqui. Voltem o coração para o Senhor, obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Enfim, sobre não usurpar coisas que são do Senhor e não são nossas, não é mesmo? Uma bela de uma lição. E aí, olha, no versículo 13, vai falar assim, entre essa fala de Samuel e esse versículo que eu vou ler, teve uma guerra, e Israel saiu vitorioso, porque eles voltaram o coração para Deus. E aí no versículo 13 vai falar: assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Olha isso. A vida de Samuel, o fato dele estar vivo, preservou a paz sobre um reino inteiro. Um reino não, um povo. Ainda não era um reino, já chegamos lá. Sobre um povo inteiro. Gente, eu acho assim, imagina eu e você, de estar no lugar, Deus poupar, Deus mudar a forma dele agir por causa da nossa fidelidade diante dele. É uma tremenda responsabilidade, mas imagina isso. E eu aprendo com isso que Deus não precisa de muita coisa não, Deus precisa de um só que se levante e que se coloque na brecha. Só um. Então, às vezes a gente pode olhar ao nosso redor, tipo, em tal coisa tá tudo bagunçado, e talvez você ou eu seja um que precisa se levantar e Deus vai falar: eu precisava de um só, o bastante. Um pra profetizar, um pra liderar, um pra trazer o povo de volta pra mim.
certo? Então é um princípio. Do mesmo jeito que a gente viu o princípio do que é aquele que tem, mas será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado, isso aqui que a gente vê é um outro princípio. Deus só precisa de um. Se não tiver ninguém, quem vai interceder? Então aí Deus faz o juízo, Deus faz a justiça. Mas se tem um para interceder, se tem um para se colocar, igual Moisés, né? Moisés em Êxodo 33. O povo de Israel todo torto. Deus tinha acabado de revelar várias coisas do seu caráter, do seu poder, feito maravilhas. Eles tinham acabado de ser libertos. Gente, sinceramente, 400 anos de escravidão. O povo tinha acabado de ser liberto. E eles inventam de esquecer Deus e adorar um bezerro de ouro. E o que acontece nesse momento é que Deus estava decidido a exterminar o povo e falar: Moisés, seguinte, eu faço um povo a partir de você. Esquece esse povo. Vamos ver você. Só que Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Um homem intercedeu por um povo e Deus ouviu a oração desse povo. E ainda Deus falou: olha, então eu envio um anjo para ir adiante. E Samuel falou: não, Senhor, tem que ser o Senhor, não pode ser um anjo, tem que ser o Senhor. E aí Deus atende a oração de Moisés. Então, às vezes, Deus precisa de um. E às vezes é fácil a gente falar: ai, Deus, levanta um. E talvez você seja esse um. Pense nisso. Que tipo de posicionamento será que o Senhor está buscando de nós? Para talvez nós sermos esse um que profetiza e que promove reconciliação entre o povo e o Senhor. Pense nisso, ore sobre isso e que o Espírito Santo revele aí o seu coração. Eu acho que era isso para falar sobre Samuel como juiz. E aí a gente vai pro último capítulo. Ai, intenso, né, gente? Intensa a aula. Tô aqui. A gente vai falar sobre o fim do ministério de Samuel. Porque o que acontece? Eu disse que era só quando morria, né? Que você perdia o cargo. Mas, enfim, aconteceu algo aqui, no capítulo 8. Ai. A gente vai ler o capítulo 8, porque eu não tenho nem palavras pra dizer com as minhas palavras. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. A gente fala: nossa, uma coisa boa, né? Vai continuar a linhagem, vai continuar a mão do Senhor sobre Israel. Mas veja bem, versículo 2. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. O que me surpreende é Samuel ter nomeado esses dois caras como juiz. Isso me surpreende absurdamente. Porque é ele que nomeou. Não é uma coisa assim, hereditária, que nem eram os sacerdotes, que nasceu sacerdote, nasceu filho de sacerdote, vai ser sacerdote. Não, Samuel. Uma coisa, já começa assim, por que ele não educou direito os filhos? Aí pode falar: não, mas pode ter educado, eles se perverteram no caminho. Tá bom, tudo bem, Samuel. Mas por que raios você nomeia esses caras que você vê que são perversos, que fala que são gananciosos, aceitam suborno e pervertem a justiça? Por que raios, Samuel, você nomeia essas pessoas como juízes? Será, Samuel, que você não tá caindo no mesmo erro de Eli? De levar o povo inteiro. Se bem que ele não levava o povo inteiro, né? Mas enfim, a questão de Samuel, ele levava o povo inteiro para uma reconciliação com Deus. Mas quando se tratava da própria família, ele levava com, assim, tudo solto. A gente pode falar: mas não é nada. Veja bem, versículo seguinte. Eu fico revoltada lendo isso aqui. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Veja bem, não ficou assim por baixo dos panos. Dois gananciosos como juiz, claro que as autoridades de Israel iam se reunir. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Lembra que Israel não tinha rei. O rei de Israel era o Senhor. E por causa de uma falha de Samuel, uma falha grave, não vou falar uma falha grave,
uma falha grave. Mas um ministério completamente abençoado, o menino nasceu no templo, ele profetizou pra Eli, e ele foi juiz, e ele reconciliou o povo com Deus, mas ele perdeu a sua família. E isso aqui fez o povo falar, Samuel, não dá pra continuar esse legado, a gente quer um rei. A gente rejeita Deus como nosso rei, porque a gente, assim, não dá. Do jeito que tá indo, não dá, Samuel. Do jeito que você tá propondo as coisas pra se seguir, o legado que você tá deixando pro povo de Israel vai nos levar à ruína, precisamos de um rei. Pesado. A atitude de Samuel foi uma pedra de tropeço pro povo de Israel. Olha que complicada. Olha que complicado que pode ser na nossa vida. A gente passa anos sendo bênção pras pessoas, e aí aparece uma coisa nossa que se torna uma pedra de tropeço. Complicado. Então, vamos lá. Vamos continuar lendo. Versículo 6. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Façam o que eles pedem, mas advirtam-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Eu fico sem palavras, vai chegar nessa coisa que eu fico com medo da angústia. O que acontece, gente? Eu vou ler aqui. Vamos lá, né? Samuel se uniu ao Senhor no sentimento... Calma. Samuel se uniu ao Senhor no sentimento de rejeição. Então a gente vê aqui que Samuel tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus permitia que Samuel sentisse como Deus se sentia. E essa é uma característica do profeta. Então, por exemplo, a gente vê a história do profeta Oséias. A ordem de Deus para Oséias foi que ele se casasse com uma mulher que se prostituía. E aí Oséias se casou com ela e cuidou dela e deu todos os perfumes, cuidou dela direitinho. E aí ela falava, não, eu prefiro meus amantes. E aí abandonava ele e ia pra bagunça. E aí ele ia atrás de novo e cuidava dela. E por quê? Porque era assim que Deus se sentia com Israel. A gente tá vendo aqui, né, a qualidade de povo de Deus que era. Que às vezes, muitas vezes pode ser nós, né. Deus cuidava e eles se desviavam, e aí Deus cuidava e eles se desviavam. Essa coisa que eu falei da época dos juízes, e que sempre foi. Se você for ler a história dos reis, se você for ler a história de Jesus, uma hora eles estão falando, Hosana, o nosso rei, e na outra, crucifica. Enfim, isso eu tô falando de Oséias. Deus permitiu com essa história tão fora da realidade, da nossa realidade, que o profeta Oséias sentisse a dor do povo. E existem outros exemplos. Todo profeta sente o coração de Deus. E é um nível de intimidade tão profundo, porque agora Samuel, aqui ele errou, tudo mais. Foi um erro que foi um estopim, porque o povo já não tava nem aí pra Deus. Então eles só precisavam de uma desculpa para pedir um rei. E o Samuel deu a desculpa que eles precisavam, enfim, mas Samuel tinha intimidade com Deus. E olha que doido aqui o versículo, deixa eu ver qual versículo que diz isso. Versículo 8. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Vocês viram a linha do tempo que eu falei? Eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, foram conquistar a terra prometida, conquistaram, teve vários juízes, Samuel é o último juiz. E aí Deus fala, desde aquele tempo, desde quando eu libertei eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora, séculos depois, Samuel, agora tratam você da mesma forma. Então, eu acho muito bonito, porque a história de Samuel começa e termina com muita intimidade com o Senhor. Isso é absurdo, assim, explode minha cabeça. Porque começa com Deus querendo falar com ele quando ele não se manifestava pra quase ninguém. Era muito raro as manifestações. E a gente vê terminando o ministério dele como juiz, que
como vai entrar um rei, ele não pode ser juiz. Então é uma liderança, é outro tipo de liderança, né? Tipo quando eu não vou saber dar exemplos exatos da história do Brasil, mas sabe, sai o imperador e entra o presidente. Eu não sei se é exatamente nessa ordem, se não teve nada no meio do caminho, acho que é isso aí. Sabe, assim, não dá pra ter um imperador e um presidente. Assim, não dá pra ter um juiz e um rei. Então ele foi destituído do cargo de juiz. Mesmo que ele ainda não tivesse morrido, ele perdeu o cargo. E o que acontece aqui é que, ao fim do seu ministério, Deus compartilha o seu coração com Samuel. Então, não importava muito o que estava acontecendo, não importava o que Samuel fez ou deixou de fazer. Ele temeu ao Senhor durante toda a sua vida. Ele teve um deslize, como qualquer outro homem teria. E o Senhor escolhe compartilhar o seu coração, sabe? No momento que Samuel não gostou do que aconteceu, sabe? Porque é muito doido, porque parece que ele tá sendo rejeitado. Então, a história de Samuel não tá sendo considerada. Tudo que eu contei pra vocês aqui, o povo de Israel não tava considerando. Porque era como se eles chegassem pra Samuel e falassem: o seu trabalho não serve. O que você fez não serve. O que você tem pra oferecer para Israel não serve. Porque não foi uma coisa assim, tipo, depois que Samuel morreu, os líderes se reuniram e quiseram ter o rei. Não, Samuel estava vivo. Samuel ainda podia liderar o povo de Israel, só que eles falaram: o que você tem pra gente não serve, Samuel. Só que mesmo o povo de Israel, desconsiderando a história de Samuel, chega nesse ponto de rejeição e parece que Deus lembra lá do início, quando Samuel era só um menino, quando Samuel temia o Senhor enquanto todos os outros se pervertiam. E Deus faz questão da história de Samuel, sabe? Eu acho isso muito bonito, porque poucas pessoas conhecem a nossa história, né? Poucas pessoas sabem de onde a gente veio, os percalços que a gente passou no caminho. Mas Deus é um Deus que faz jus à nossa história. É um Deus que faz jus à nossa fidelidade a Ele. Então, eu considero isso outro princípio pra gente aprender com Samuel. É muito parecido com o que Jesus faz quando ele faz uma pesca maravilhosa no momento em que Pedro se converte. E aí Pedro anda com Jesus todo atrapalhado, cheio de altos e baixos, nega Jesus. Jesus ressuscita e lá no finzinho, em João 21, Jesus faz outra pesca maravilhosa, fala: olha, lembra do início? Eu acho muito bonito aqui porque Samuel o povo de Israel tá se rejeitando Samuel, mas é como se Deus estivesse falando: olha, lembra do início? Eu tô te compartilhando meu coração. Eu tô deixando você se sentir como eu me sinto. Eu tô te dizendo que é assim que eu me sinto, Samuel. Deus falando pra Samuel. Gente, assim, nível de intimidade. Deus falar: olha, você tá passando pelo que eu passo há séculos. É um nível de intimidade que, gente, pelo amor de Deus, né? E aí, é como se Deus tá falando: o povo esqueceu sua história, mas lembra do seu início. Eu lembro do seu início. Então, assim acaba o profeta Samuel, o juiz Samuel. Porque o que acontece? No capítulo seguinte, a gente tá no capítulo 8. No capítulo 9, ele encontra com o futuro rei de Israel, e a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Que a gente vai, eu não vou continuar dando mais detalhes sobre Samuel. Então, ele é quem unge Saul como o primeiro rei. Aí, depois, várias tretas que a gente vai ver na outra aula. Aí ele unge Davi, que é o segundo rei. E aí, ele morre antes que Davi assumisse o trono. Como ele morre antes que Davi assumisse o trono, ele viu só o reinado de Saul. E Samuel continuou sendo profeta. E a função do profeta era sempre falar a voz de Deus, especialmente para o rei. Se não me engano, o profeta também profetizava para o povo, mas que eu tô me lembrando agora nesse contexto de Samuel, e aí depois o rei Davi tinha o profeta Natã, era comum que o rei tivesse um profeta a quem consultar para ouvir a voz de Deus, sabe? Tem aquela pessoa para puxar a orelha, para você tá fazendo um negócio errado, tem a pessoa ali que fala: tá errado, sabe? Então, e Samuel era essa pessoa que puxava a orelha de Saul, porque ele não deixou de ser profeta. Deus, Samuel desde o ventre foi consagrado ao Senhor, e o ministério que o Senhor entregou na mão de Samuel, pasme, não foi sacerdote, foi
profeta. Embora ele servia como sacerdote, mas o ministério que Deus confiou exclusivamente para ele foi profeta. Isso ninguém tirou dele. Então, tiraram o fato dele ser juiz, mas o que Deus deu para ele, ninguém tirou dele, porque ele foi chamado para ser profeta. Então, é isso. E aí eu quero só ler o último versículo, que tá em 1 Samuel 25, que vai um pouquinho longe desses versículos, né, que a gente viu até capítulo 8, mas a gente vai ler um versículo. 1 Samuel 25, versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Samuel morre e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Samuel foi muito querido, né? A gente viu lá no começo que o povo tinha autoestima por ele. E a gente vê que na morte dele ele é lembrado. E é muito interessante que a gente vê nesses livros 1 Samuel, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, que tem pessoas que nem são lembradas na hora da morte, ninguém tá nem aí. E a gente vê que todo o Israel foi lamentar a morte de Samuel. Então ele foi uma pessoa que fez falta. Mesmo que ele tenha sido rejeitado como juiz, na sua morte todo o povo reconheceu. Reconheceu ele, né? E foi lá lamentar sua morte. É isso, gente. É um estudo. Às vezes eu fico tentada a trazer muita aplicação pessoal, mas a ideia não é trazer aplicação pessoal, é só a gente estudar mesmo, ver esse panorama geral. Eu acredito aí que o Espírito Santo deve ter falado com você em algum ponto, porque comigo falou em muitos, mesmo a minha ideia não sendo trazer aplicação pessoal, tá bom? Então, é isso. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Saul, que é o primeiro rei de Israel. E é isso. Eu acho que é isso mesmo, tá bom? Então, muito obrigada a você que assistiu aqui ao vivo, seja ao vivo, seja gravado. Muito obrigada e a gente vai orar para encerrar esse momento juntos, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és a luz que ilumina o nosso caminho e é na Tua presença que nós lemos a Tua palavra, nós interpretamos os textos, nós te louvamos porque nós não temos que depender do nosso próprio entendimento para entender a Sua palavra. É o Senhor quem nos explana, é o Senhor quem confronta o nosso coração e nos mostra aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que a Sua palavra nos mostra. E nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de ter em nossas mãos a Bíblia, de poder livremente ler a Bíblia, de poder livremente ser ensinado pelas Suas palavras. Nós pedimos que o Senhor venha guardar os nossos corações para que nada do que foi ensinado e aprendido aqui se perca, que o Senhor abençoe nossas vidas e que a Tua palavra continue moldando os nossos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém! É isso, gente! Até a próxima aula! Muito obrigada aí! Tchau, tchau!